Queria, primeiramente, dar boas-vindas. Se você está nos visitando nessa noite, dizer que é uma alegria receber a sua visita aqui nessa noite. Se é a sua primeira vez aqui na Igreja do Redentor, visitando a nossa igreja, eu queria dizer para você que nós temos um presente para você lá no balcão de conexão. Então, antes de você ir embora, você pode passar ali no balcão de conexão e a gente tem um presente para você, uma forma da gente demonstrar a nossa gratidão, a nossa alegria, né, de receber você aqui nessa noite na Igreja do Redentor. Nós já estamos aí há alguns meses expondo todo o livro de Atos dos Apóstolos e para nós tem sido uma alegria enorme poder caminhar em todo o texto bíblico e aprender um pouco mais sobre esse momento tão ímpar que foi o surgimento da igreja. E como tema para essa série nós temos a Igreja em Movimento. Nós estamos no capítulo 14 do livro de Atos e nós vimos que na semana passada tanto Paulo quanto Barnabé foram aclamados como deuses. Foi projetado neles essa figura de divindades, expectativas erradas. Eles estavam sendo verdadeiramente idolatrados pelos moradores de Listra, que viram a forma como o Senhor os usava para a pregação da palavra. E hoje nós entraremos num momento diferente na jornada do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Mas antes da gente entrar no texto bíblico, eu gostaria de trazer para você um problema muito atual. Nós vivemos em uma cultura que desenvolveu uma relação bipolar com qualquer tipo de liderança ou na forma como nós admiramos alguém. Vocês já perceberam quão curta se tornou a distância entre o pedestal e a forca? Quão curta se tornou a distância entre o pedestal e o apedrejamento? Pense no fenômeno que chamamos hoje de cultura do cancelamento. Alguém é alçado ao status de herói, às vezes reconhecido como a voz de uma geração, como um ícone intocável. Mas basta uma frase fora de contexto, ou talvez uma postagem antiga das redes sociais que alguém foi lá e resgatou. Uma decisão impopular. E a mesma multidão que construiu outrora um pedestal para aquela pessoa, corre para buscar marretas para derrubá-lo. E sabe por que isso acontece? Porque nós amamos construir ídolos. Nós amamos criar ídolos. Mas parece que sentimos um prazer secreto e até mesmo perverso de ver esses mesmos ídolos que nós criamos sangrar. Mas nós não precisamos olhar para as redes sociais ou para as celebridades para entender isso. Isso acontece nos nossos locais de trabalho, nas nossas famílias. Porque isso acontece tragicamente em nossos corações. Às vezes aquele chefe que antes te elogiava como o futuro da empresa, hoje te ignora no corredor porque a sua performance caiu, os números caíram. E você sente que o seu mundo desabou por conta da falta de aprovação de alguém que antes te elogiava. Ou às vezes você tem vivido o contrário. Aquele líder, aquele chefe, aquele patrão, que até então você via como alguém extraordinário, por causa de uma decisão, todo o restante que você viveu fica para trás e você passa, da mesma forma como você odiava, você passa
você amava, você passa a odiar. Talvez seja aquele grupo de amigos que te validava e hoje te exclui. E você se sente invisível. Nós somos viciados em aprovação. E se somos viciados em aprovação, consequentemente, somos aterrorizados pela rejeição. Construímos a nossa identidade sobre o que os outros pensam de nós. Por isso, quando o aplauso cessa e a crítica chega, nós não apenas ficamos tristes, nós desintegramos. Nos sentimos no chão, como se estivéssemos comendo poeira, sem forças nenhuma para levantar. Por isso eu te pergunto, você já se sentiu assim? Usado e depois descartado, idolatrado e depois apedrejado, ou pior, você já agiu assim com alguém? O texto de hoje não é apenas uma narrativa histórica, mas um espelho da alma humana. Nós estamos, como eu disse, em Atos 14. Na semana passada, nós vimos Paulo e Barnabé em Listra. Eles curaram um homem coxo e a cidade entrou em êxtase. E o que a multidão falava? Os deuses desceram até nós. Rapidamente, eles queriam sacrificar touros para Paulo e Barnabé. Eles eram as celebridades do momento, os salvadores que aquela população tanto esperava, tanto procurava. Mas hoje nós veremos os versículos 19 e 20. E nós vamos perceber que a cena muda. E muda com muita violência. Uma violência assustadora. O texto diz que os judeus de Antioquia e Icônio persuadiram as multidões e, de repente, aqueles que eram chamados de Júpiter e Mercúrio, ou Zeus e Hermes, agora são arrastados para fora da cidade sob uma chuva de pedras. Em questão de horas, o apóstolo Paulo foi de Deus, com D minúsculo, a demônio. De adorado para executado. E aqui está a pergunta que precisamos responder hoje. Como alguém sobrevive a isso? Como Paulo, depois de ser apedrejado, dado como morto e abandonado no pó da estrada, consegue levantar e, pasmem, entrar novamente na cidade que tentou matá-lo? A resposta não é que Paulo tinha uma autoestima blindada, ou uma força de vontade sobre-humana. A resposta é que ele conhecia uma graça que o levantava do pó. Uma graça que o mundo não pode dar nem tirar. Vemos como essa graça opera em 3 estágios. A graça, ela nos dá o diagnóstico da rejeição. Ela mata o nosso ego e nos ressuscita para a missão. Por isso eu gostaria de ler com vocês Atos 14, versículo 19, o texto vai ser projetado, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Atos 14, verso 19, a palavra de Deus diz assim: Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Aqui nós podemos ver o diagnóstico da multidão, que aponta para a raiz da violência e da manipulação. Observem a cena, porque ela é chocante. Se você tem acompanhado essa série, se você estava aqui na semana passada, ou assistiu pelo nosso canal no YouTube, ou ouviu pelo Spotify, você vai perceber que essa cena de agora ela é muito chocante. Porque no momento a multidão está trazendo grinaldas e touros para sacrificar em adoração a Paulo e Barnabé. No momento seguinte estão segurando pedras para entregar
a sua rejeição, para arremessar contra Paulo e Barnabé com o objetivo de executá-los. E o que aconteceu no intervalo para que ocorra uma reação tão violenta e oposta da reação que estava ocorrendo anteriormente? O texto diz: judeus de Antioquia e de Icônio persuadiram as multidões. Isso nos leva ao primeiro nível do nosso diagnóstico: o poder destrutivo da persuasão. Você vai observar que no texto, e eu destaco essa palavra, instigando as multidões. Pensem na geografia aqui. Esses opositores viajaram de Antioquia da Pisídia e de Icônio até Listra. Nós estamos falando de uma viagem de cerca de 160 quilômetros para Antioquia e uns 30 quilômetros para Icônio. Caminhando naquela época, eram dias de viagem, principalmente para aqueles que vinham de Antioquia. Mais ou menos o mesmo tempo que o Caio, a Mariana e seus filhos gastaram de carro do Pará para cá. Aí eu pergunto a vocês: o que faz alguém caminhar dias, enfrentando perigos, enfrentando cansaço, não para construir algo, não para ajudar alguém, mas para destruir alguém? Não simplesmente a sua vida, mas também a sua reputação. É o que nós chamamos de zelo amargo. E o mais assustador é que aquelas pessoas, de alguma forma, conseguiram. Porque eles persuadiram, eles instigaram negativamente as multidões. Observe, o apedrejamento foi resultado de uma persuasão, de um ataque à reputação de dois homens de Deus. Aqui nós precisamos parar e olhar para nós mesmos. Olhar para nós mesmos, até mesmo como igreja. Porque ainda hoje é comum um fenômeno que é um espelho exato desse texto. Muitas vezes, dentro das comunidades cristãs, surgem pequenos grupos que nós podemos chamar de facções, assim como a Bíblia chama, que, insatisfeitos por algum motivo, ou até mesmo com seu orgulho ferido, começam uma campanha de persuasão contra um irmão. E eu não digo isso contra o pastor, contra a liderança. Isso pode ser contra um membro, contra um oficial da igreja. E mesmo sem usar pedras físicas, palavras são atiradas com o objetivo de desqualificar um irmão. Pequenas insinuações, narrativas distorcidas sobre fatos. E aqui está uma aplicação muito dura para nós que precisamos refletir quando nós olhamos para cá. Porque é um perigo real em Listra. Aquele perigo real que acontecia ali não era apenas os judeus que vieram de fora, mas a multidão que se deixou persuadir. Muitos de nós também cremos no mito da neutralidade. Pensando o seguinte: eu não estou falando mal de tal pessoa, eu só estou ouvindo, eu sou neutro nessa história. Deixe-me ser claro, com todo amor, em um apedrejamento público, neutralidade é cumplicidade. Se alguém chega até você com uma pedra na mão, uma crítica destrutiva, uma fofoca maldosa sobre um irmão, e você não dispare, se você oferece seus ouvidos como depósito para aquele veneno, você está segurando a capa daquele que atira.
E o pastoreio mútuo da igreja, a responsabilidade de ser igreja, exige que nós protejamos o corpo. Exige que a gente tenha coragem para dizer até mesmo aquele irmão que nós amamos, que porventura esteja tendo essa mesma atitude de instigar, de persuadir, dizer que não aceita que você fale assim de um servo de Deus na minha presença. Isso nos leva a uma pergunta mais profunda. Por que a multidão foi tão fácil de persuadir? Como eles passaram de Paulo é um Deus para Paulo deve morrer tão rapidamente? A perseguição muitas vezes vem disfarçada de zelo religioso. Mas há algo muito mais radical aqui. No sermão passado nós vimos que a idolatria é uma projeção equivocada sobre alguém. Ídolos prometem vida, mas entregam peso. A multidão queria deuses que servissem aos seus caprichos, que trouxessem prosperidade, e deuses que se encaixassem na sua mitologia, como nós vimos, porque Zeus e Hermes, segundo a mitologia predominante em Listra, foram divindades que passaram pela cidade, pelo fato da cidade não ter reconhecido, eles destruíram a cidade. Logo, em qualquer sinal de popularidade, de virtude em alguém, eles já atribuíram a essas pessoas essa divindade que eles tanto temiam, fruto de uma mitologia pagã predominante naquela cidade. Mas se você estava aqui ou conhece o texto, você vai se lembrar que qual é a atitude de Paulo e Barnabé? Eles rasgam as vestes e falam: nós somos seres humanos como vocês. E o que essa atitude de Paulo e Barnabé gera naquela multidão? Ele frustra a fantasia daquelas pessoas. Ele quebra um ídolo. E aqui está uma lei espiritual imutável. Nós sempre demonizamos aquilo que nos decepciona. Se você idolatra os seus filhos, no momento que eles falharem, você sentirá uma raiva desproporcional. Se você idolatra um candidato político e ele não faz o que você quer, o seu amor indevido a ele migra para um ódio cego. A multidão não analisou a teologia de Paulo. A multidão reagiu com o fígado e não com a mente. O orgulho daquela multidão foi ferido. E eles falam: como ousam dizer que vocês não são os deuses que nós imaginamos? Vocês percebem que isso é exatamente o que aconteceu com Jesus? Ué, mas como assim? A mesma Jerusalém que gritou: Hosana, bendito que vem, no domingo de Ramos, gritou: crucifica-o, na sexta-feira santa. E por que houve essa mudança? Porque Jesus não era o Messias político e militar que aquela multidão projetou. Então Jesus é aclamado no domingo de Ramos, porque eles tinham uma expectativa equivocada, errada, a respeito de quem era Jesus. Mas quando eles souberam quem de fato Jesus era, o Hosana virou crucifica-o. Quando eles descobriram que Jesus não veio para derrotar Roma, mas veio para derrotar o pecado. Quando Deus não age como o ídolo que nós desenhamos, nós o matamos em nosso coração. E nós fazemos isso hoje. Dizemos que amamos Jesus, mas quando Ele não cura uma doença, quando Ele não dá o emprego que nós desejamos, quando Ele permite o sofrimento na sua vida, nós pegamos as pedras. É como se a gente falasse: se tu és Deus, por que não fez do meu jeito? Essa é a raiz da violência. Não é apenas a manipulação externa,
mas é a manipulação externa em corações idólatras, que não suportam ser contrariados. Mas além do diagnóstico da multidão, existe também o diagnóstico daquele que é servo. O diagnóstico daquele que é servo, diante do Evangelho, é a morte do ego. Em paralelo, às justificativas honestas. Vamos olhar novamente para a segunda parte do versículo 19, quando o texto diz: apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. A brutalidade dessa frase é chocante. Arrastaram para fora. E aqui a gente não está vendo uma procissão. Eles pegaram Paulo, provavelmente pelos pés ou pelas roupas, e arrastaram para fora. Arrastaram pelo pó, como se fosse um saco de lixo, para fora dos muros da cidade. E o veredito da multidão foi claro: esse homem não merece viver entre nós. E ali Paulo ficou imóvel, sangrando, silencioso. E para todos os efeitos, eles só pararam, como o texto diz, porque ele foi dado como morto. As pessoas apedrejaram Paulo até a morte. E diante de um diagnóstico equivocado de morte, eles pararam. E isso mostra claramente qual era a intenção da multidão. E é interessante que depois do apóstolo Paulo operar uma cura e ter uma rejeição enorme, seria um momento em que qualquer consultor de carreira, qualquer estrategista de marketing, qualquer pessoa em sã consciência diria: acabou, o projeto falhou, você foi lá, foi bem sucedido, pregou, curou. E agora você está sendo apedrejado. É hora de cortar todas as perdas e vai embora para casa. Acabou o projeto, foi mal sucedido. E é aqui que esse texto nos confronta violentamente. Porque se nós formos honestos, a maioria de nós teria desistido muito antes da primeira pedra voar em direção a nós. Não é verdade? Pastor Tony Merida, em seu comentário sobre esse texto, chama isso de perseverança através de provações físicas por amor ao Evangelho. Repito, perseverança através de provações físicas por amor ao Evangelho. Mas notem a palavra-chave: amor ao Evangelho. Porque existe um outro tipo de amor, que muitas vezes nos move até mesmo no serviço cristão. E esse amor que não suporta pedras, que é o amor ao nosso próprio reflexo. E por isso eu coloquei essas justificativas honestas, e é sobre elas que eu vou falar. Porque de fato são justificativas honestas. Ou pelo menos, aparentemente honestas. Quando nós não nos sentimos valorizados, eu não estou falando que nós não devemos dar honra, elogiar e valorizar o serviço de alguém. Mas, por vezes, essa valorização é no nível que nós esperamos e achamos que merecemos. Ou a motivação está baseada somente nisso. Ou quando nós desistimos da missão, da nossa vocação e do dom que não é nosso e que Deus deu, porque recebemos uma crítica, mesmo que hajam dezenas de outros elogios. Ou desistimos por conta de uma eventual ingratidão de pessoas, enquanto devemos ser movidos em serviço, em gratidão a Deus. Ou porque não é do nosso jeito. E eu pego as minhas coisas
e vou embora. Observe, são justificativas muito razoáveis. Ninguém gosta de ser criticado, fato. Ninguém gosta de ingratidão e não deve gostar mesmo. Mas se a gente colocar todas essas justificativas sob a luz de Atos 14, 19 e 20, elas revelam algo desconfortável sobre o nosso coração. Se Paulo servisse a Deus buscando validação, o ministério dele teria acabado em Listra. Se o combustível de Paulo fosse o reconhecimento, o tanque seria secado no momento em que rasgaram as roupas dele. Se a motivação de Paulo fosse o conforto pessoal, ou se sentir bem, as pedras teriam sido o ponto final. Aqui está o diagnóstico do coração. Muitas vezes nós não estamos servindo a Deus. Estamos servindo a nós mesmos usando a obra de Deus. Nós usamos o ministério como um palco para construir a nossa identidade. E isso é diabólico. E falo isso também, olhando para mim, como pastor. Se eu prego bem, me elogio, eu me sinto alguém. Se eu sou aprovado pelas pessoas, eu me sinto aceito. Da mesma forma que nós podemos fazer coisas maravilhosas, como ajudar um pobre, e se alguém tira uma foto, eu me sinto justo. Mas o que acontece quando o aplauso vira pedra? O que acontece contigo? O que acontece quando o elogio vira crítica? Se o seu serviço é uma forma de salvar a si mesmo, de provar o seu valor, sabe o que vai acontecer? Você vai desmoronar. Você vai usar a crítica como uma espécie de atestado de óbito para o seu serviço, para o reino de Deus. Você vai dizer, se não é do meu jeito, ou se eu não tive o reconhecimento devido, eu paro. Mas Paulo foi ferido, literalmente esmagado. E ele não parou. E por quê? Porque o ego de Paulo já estava morto antes das pedras atingirem o seu corpo. Porque o evangelho matou o seu ego, crucificou o seu ego. Pastor Tim Keller costumava dizer que a liberdade cristã é a liberdade do esquecimento de si mesmo. Paulo não precisava que a multidão de Listra dissesse que ele era um Deus. Da mesma forma que ele não precisava temer quando disseram que ele era um demônio. A identidade dele não estava na mão dos críticos, nem muito menos na mão dos fãs. Porque a identidade dele estava escondida em Cristo. O serviço fundamentado no ego não suporta cicatrizes. Ele é frágil. Ele exige aplausos constantes para se manter de pé. Mas o serviço fundamentado na graça, ele é indestrutível. Ele olha para as pedras e diz, isso dói, mas não me define. Isso me fere, mas não me para. Paulo pôde ser arrastado como lixo para fora da cidade e não levar isso para o coração, porque ele sabia que o seu Salvador também foi arrastado para fora de Jerusalém. Ele sabia que a rejeição humana não muda a eleição divina. Então eu pergunto a você hoje, o que tem feito você querer desistir? É o peso do ministério ou é o peso de um ego ferido? As pedras estão matando a sua missão ou estão apenas matando o ídolo da sua autoimagem? Talvez ser dado como morto pelo aplauso humano seja a melhor coisa que pode acontecer para muitos de nós. Porque é só quando nós morremos para a necessidade de aprovação que estamos realmente livres para servir como Jesus serviu. Observe comigo agora o versículo 20. A palavra de Deus diz assim, mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou
na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Aqui nós encontramos a cura do evangelho, levantando com marcas. Chegamos no versículo 20 e a multidão foi embora. A poeira literalmente baixou. O corpo de Paulo estava ali, estendido no chão, fora dos portões da cidade. E eu amo esse detalhe. Enquanto a multidão volátil foi embora, satisfeita com a violência que eles produziram, e enquanto os instigadores voltaram para casa, se sentindo vitoriosos, um pequeno grupo permaneceu. O texto diz: os discípulos o rodearam. E eu destaco, olhe para o texto e observe isso. Os discípulos rodearam Paulo. Aqui está a resposta para a neutralidade que nós falamos no início. A verdadeira igreja não pode se unir aos apedrejadores, nem tampouco lavar as mãos como Pilatos. Precisamos nos unir e nos reunir em volta daquele que foi ferido, apedrejado. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles discípulos não podiam curar Paulo milagrosamente, mas podiam estar ali. E nesse momento de graça comunitária, Paulo encontra forças para fazer aquilo que até então parecia impossível, porque ele tinha sido dado como morto. E nós vemos o apóstolo Paulo se levantando. Lembre-se, ele foi apedrejado até que achassem que ele estava morto. Nós não estamos falando aqui de simples hematomas. São ossos quebrados, cortes profundos, contusões. Mas Paulo se levanta. E essa perseverança do apóstolo Paulo, ela não é natural. É uma perseverança habilitada pela graça de Deus. E aqui nós encontramos uma tipologia muito poderosa. Paulo se torna um tipo de Cristo. Jesus também foi arrastado para fora dos muros de Jerusalém. Jesus também foi rejeitado pelos líderes religiosos e pela multidão. Jesus também morreu. Mas a diferença crucial é essa. Jesus não apenas pareceu morto, ele morreu de fato. Ele desceu ao abismo real da separação do Pai. Ele tomou a pedrada final da justiça divina contra o pecado, para que nós nunca precisássemos tomar essa pedrada. Porque Jesus levantou do túmulo com uma vida indestrutível. Paulo pôde levantar do pó com uma esperança inabalável. A ressurreição de Cristo é o motor que fez Paulo ficar de pé. Não era a resiliência do apóstolo Paulo, mas era a certeza de que Cristo estava ressurreto. Mas notem algo crucial. Paulo levanta, mas ele não levanta novo em folha. Ele levanta ferido. Mais tarde, escrevendo aos Gálatas, e eu gostaria de projetar o texto aqui, Gálatas 6,17, a palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A palavra aqui usada para marcas é a palavra no grego estigmata, que significa uma marca não somente de pertencimento. Era a palavra usada, e eu tenho uma foto, daquele procedimento de se marcar um gado com um ferro quente, uma marca que gerava dor e que era irremovível. Nós evangélicos muitas vezes romantizamos essas marcas. Me lembro de uma música antiga, que foi muito popular no Brasil, que talvez muitos conheçam, que a letra dizia assim: eu não vou cantar, não tenho essa expectativa, mas eu vou ler. Não quero destruir esse sermão. Eu sou péssimo cantando. Mas a música dizia: eu tenho a marca de Cristo em mim.
Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como ele venceu, prossigo o destino escrito para mim, de herdar o seu reino, andando em vitória, correspondendo ao chamado de Deus. Um hino aparentemente lindo. Ele nos empolga. Mas talvez ele faça nos sentir invencíveis. Porque por vezes cantamos isso, e não estou falando da intenção do autor da música, mas por vezes cantamos isso com uma teologia triunfalista. Achamos que ter a marca de Cristo significa que nós somos a prova de pedras, de balas. Que vencer como ele venceu significa que os nossos inimigos cairão e nós ficaremos de pé intocáveis. Agora olhe para Paulo em Listra. É interessante porque a carta aos Gálatas era uma correspondência circular. E ela passaria por Listra. Então, quando Paulo fala que ele tinha as marcas de Cristo, ele está se referindo exatamente às cicatrizes das pedradas que ele levou. A pele de Paulo rasgou, ele sangrou. Ter a marca de Cristo não é ter um campo de força mágica contra o sofrimento, a crítica, a injustiça. Ter a marca de Cristo significa que quando a pedra bate, quando a injustiça fere, quando a traição acontece, você não revida com ódio. Você não se torna alguém amargo. A verdadeira vitória da música, quando diz vencendo como ele venceu, não é evitar a cruz, é passar pela cruz e continuar amando. Como sabemos que o apóstolo Paulo venceu? Não porque ele desviou das pedras, mas porque o versículo 20 termina dizendo, e entrou na cidade. Isso é o que mais me choca no texto. Se fosse eu, certamente eu levantaria e correria para outra direção, para a direção oposta daquela cidade. Eu processaria a cidade. Eu oraria pedindo fogo do céu. Mas Paulo levanta, limpa o sangue nos olhos e volta para dentro da cidade que tentou matá-lo. Ele volta para aqueles novos convertidos que precisavam ver o evangelho, precisavam ver que o evangelho vale mais que a própria vida. Isso é a graça que nos levanta do pó. Não é uma graça que nos tira do mundo para nos proteger. É uma graça que nos cura para nos enviar de volta para o mundo que nos feriu. Mas não mais como vítimas, mas como embaixadores da reconciliação. E talvez você esteja aqui nessa noite cheio de cicatrizes invisíveis, cicatrizes de liderança, cicatrizes de um casamento difícil, cicatrizes de pessoas que te decepcionaram. Talvez você esteja se sentindo como estava o apóstolo Paulo, se sentindo no pó. E pensando, não vale a pena, vou desistir. E se você tentar levantar pela força do seu ego para provar que aquelas pessoas que porventura te feriram estão errados, eu lamento te informar, você vai cair de novo. O orgulho não aguenta pedradas. Mas se você olhar para aquele que foi ferido por você, aquele cujas marcas nas mãos e nos pés são a garantia eterna de que você é amado, aceito e perdoado, aí sim, aí você vai conseguir levantar. Você pode levantar não para ser o herói da história, mas para ser um servo. Você pode levantar não porque não dói, porque as feridas não doem, mas porque a dor não é o fim da história. Você pode levantar e entrar novamente na cidade, no seu ministério, na sua família, no seu chamado, sabendo que se Deus é por nós, não importa quem atira pedra. Mas eu também preciso falar brevemente com você, que talvez esteja aqui hoje,
frequentando a nossa igreja e não seja um cristão. Talvez você venha com uma certa frequência, não somente aqui ou em outras igrejas, mas sente que Deus está sempre decepcionado com você. Você olha para uma história como essa e pensa, eu nunca conseguiria fazer isso que o apóstolo Paulo fez. Se as pessoas me rejeitassem desse jeito, depois de me aclamar, eu estaria acabado. E de fato, você tem razão. Se a sua identidade depende do seu desempenho, da sua carreira ou da aprovação dos outros, uma pedrada dessas é fatal. Porque você vive num tribunal constante, tentando provar todos os dias que você é bom o suficiente, esperto o suficiente, bonito o suficiente. E isso é exaustivo. Você está cansado, sabe por quê? Porque talvez até hoje você tenha vivido achando que você é o seu próprio Salvador. E se você é um Salvador, você é um Salvador frágil. O que o Evangelho oferece não é um conjunto de regras para você se tornar uma pessoa mais forte. O Evangelho oferece para você uma troca. Olhe para Jesus novamente. Ele foi o único homem que viveu uma vida perfeita, que nunca mereceu uma única pedra, mas na cruz ele recebeu o apedrejamento universal da história, da justiça, que nós merecíamos. Ele foi arrastado para fora da cidade. Ele foi tratado como um inimigo, para que eu e você, que muitas das vezes agimos como inimigos de Deus, pudéssemos ser trazidos para dentro e tratados como filhos. O Evangelho é entender isso. Você não precisa se levantar do pó sozinho para que Deus te ame. Você precisa admitir que está no pó e deixar que aquele que morreu por você te carregue. Se você render o controle da sua vida a Ele, você para de trabalhar para ser salvo e começa a viver e servir porque foi salvo. Você troca o tribunal pela mesa de jantar. Você troca a ansiedade da performance pelo descanso da graça. E essa é a única base sólida o suficiente para levantar uma vida que caiu no pó. Mas é a graça de Deus que não somente nos sustenta, nos levanta, nos tira do tribunal dos apedrejadores e nos traz para a mesa do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor destrua o nosso ego, molde o nosso caráter e nos levante do pó. Que possamos ser fortalecidos no Senhor. Que possamos, Senhor Deus, jamais cedermos às investidas, à persuasão dos apedrejadores, mas que possamos, Senhor Deus, cercar aqueles que são apedrejados por amor ao Evangelho. E se há pessoas aqui que não têm suportado as pedras que têm sofrido, as pedradas que têm sofrido, que nessa noite elas possam entender que a maior aprovação está em ser aceito por ti em Cristo Jesus, que não há nada mais importante nesse mundo do que ser aceito por ti em Cristo Jesus. E isso ninguém pode tirar. É graça do Senhor. Não é mérito nosso. Nos livra, Senhor Deus, de um coração que vive escravo da performance. Nos livra, Deus, de um coração escravo da aprovação. E nos livra, Senhor Deus, de um coração
vulnerável aos instigadores do caos e da violência. Que o teu Espírito, que a tua graça nos transforme a cada dia e que possamos responder com fé a palavra que nós ouvimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém.